com muita alegria, queremos conversar com um grande missionário redentorista, com o Padre Paulo Sérgio Carrara. Padre Carrara, que prazer tê-lo aqui no Fortes na Fé. Obrigado, irmão Viveiros. Um prazer estar aqui com você, falando sobre a nossa espiritualidade. Envio minha saudação para os queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que nos acompanham pela TV. Que esse seja um momento de juntos nos enriquecermos com a nossa espiritualidade redentorista. Legal, Padre Carrara. Antes da gente entrar naquele assunto importante aí, né? Eu gostaria que você dissesse um pouquinho de onde mora a sua família, de onde que você veio. Você é mineiro, você é paranaense, você é paulista? De onde você é, Carrara? Eu sou mineiro, da cidade de Carangola, Minas Gerais. Lá nessa cidade há muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Há até uma paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E eu sou missionário redentorista desde 1992. Então, são muitos anos aí de missionário redentorista. Completei ano passado 25 anos de ministério sacerdotal. Então, essa é a minha caminhada. Pertenço à província do Rio de Janeiro, atualmente morando na província de São Paulo, aqui na capital, como formador, como diretor da nossa faculdade de teologia e como professor nesta faculdade. E vivendo já aquela bela experiência da reestruturação que vai unir as nossas 3 províncias, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Aqui nós já temos estudantes de teologia dessas 3 unidades, que a partir de agosto serão apenas uma unidade. Uma nova província, unindo aí tantos redentoristas, quase 300, para juntos qualificarmos ainda mais a nossa missão nesse mundo ferido. E a sua experiência morando em São Paulo já é parte desse processo de integração, de reestruturação, não é, Carrara? Com certeza, porque há alguns anos eu não imaginava que um dia eu viria morar em São Paulo, porque Sim. Eu morava em Belo Horizonte, trabalhava na área geográfica da chamada província do Rio de Janeiro, mas recebi o convite do provincial aqui de São Paulo e seu conselho para atuar na formação e na direção da faculdade. O conselho da minha província me enviou para a missão. Então, estou há 2 anos em São Paulo, vivendo essa experiência que tem sido muito positiva e acho que a minha presença aqui já mostra que a reestruturação é possível e pode dar certo. Carrara, Santo Afonso, ele disse assim: Jesus Cristo merece ser amado pelo amor demonstrado na instituição da Eucaristia. Santo Afonso diz isso, né? Cristo merece ser amado. Eu gostaria que você comentasse para nós, Carrara, Jesus não nos deixou uma veste, nos deixou uma palavra. Jesus se deu totalmente a nós, ele se esvaziou plenamente. Como entender esse processo, a entrega de Jesus pela nossa libertação, pela nossa redenção? Como compreender esse mistério de entrega, de esvaziamento? Eu acho que essa pergunta, irmão Viveiros, é uma pergunta que assim sintetiza toda a espiritualidade de Santo Afonso e toda a sua teologia. Porque ao construir a sua espiritualidade, a sua teologia, Santo Afonso parte do amor que Deus nos demonstrou. E Santo Afonso vai, por assim dizer, enumerar aquilo que Deus fez por amor a nós, as ações de Deus a nosso favor. E Santo Afonso é genial ao dar uma resposta a essa pergunta. Por que ele se deu a nós? Por que ele se esvaziou? A resposta é só uma: porque ele nos amou. E Santo Afonso dirá assim: a criação já é manifestação de amor. Porque Deus, ele é suprema liberdade. Em Deus não existe condicionamento. Deus podia não ter criado o mundo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma plenitude de amor. E se Deus criou o mundo e criou os seres humanos,
foi porque ele quis que outros participassem da vida dele, da felicidade dele. Então, os seres humanos foram criados para a comunhão com ele, e vivendo a comunhão com ele, poderem viver a comunhão entre si. Então, a criação já é uma manifestação do amor de Deus. E, de fato, quando nós olhamos as belezas da criação, nós constatamos que Deus nos amou muito porque nos deixou um mundo maravilhoso, que, infelizmente, estamos até destruindo, comprometendo assim o nosso futuro, e o Papa Francisco nos chamando aí a um cuidado com o planeta Terra, que é a casa que Deus fez para o ser humano, para que ela possa durar para sempre. Nós não podemos explorar o nosso planeta e seus recursos ilimitadamente, porque é uma casa maravilhosa onde Deus quis que o ser humano vivesse a sua vida, a sua comunhão com os outros seres humanos e a comunhão com ele. Além da criação do mundo, Santo Afonso dirá, Deus não parou aí, ele continuou manifestando o seu amor. E o máximo da manifestação desse amor aconteceu com a encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Deus veio ao nosso encontro na pessoa do Filho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é a Trindade que se encarna. Quem se encarna é o Filho eterno, eternamente gerado por Deus. Ele que, de divino, se faz humano. E aí acontece o que São Paulo chama de kenosis, esvaziamento. Em que consiste? Naquilo que Paulo afirmará. Paulo dirá que Jesus não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas ele se humilhou, assumiu a condição humana. Não só a condição humana, mas a condição humana enquanto aquele que serve. E aqui está a kenosis. E o que motiva a kenosis de Jesus, o esvaziamento de Jesus? O amor apaixonado de Deus pela humanidade. Então, Deus vem ao nosso encontro na pessoa do Filho. E ele não apenas se faz humano, mas se faz servo de todo o ser humano. Se faz, inclusive, escravo de todos. Aqui está o esvaziamento. Agora, para que ele se esvaziou? Para nos salvar, para nos perdoar, para nos resgatar, para possibilitar a nossa comunhão plena com Deus, porque a nossa comunhão plena com Deus se dá, então, aí na pessoa de Jesus. E Santo Afonso mesmo, eu vou usar as palavras de Santo Afonso, porque elas são muito simples e nós as entendemos sem nenhuma dificuldade. Santo Afonso dirá no seu livro Prática de Amar a Jesus Cristo: mas Deus não se contentou em dar-nos essas belas criaturas. Que criaturas são essas? As criaturas que nós encontramos no nosso mundo criado. Além disso, para cativar todo o nosso amor, ele deu-se a nós em todo o seu ser. Deus Pai chegou ao extremo de nos dar seu próprio Filho. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único. Aqui São Paulo está citando, na verdade, o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu único Filho. Então, isso é maravilhoso, ou seja, Deus, por assim dizer, não mede esforços para se aproximar do ser humano, para convidar o ser humano a estar em comunhão com ele. E se o ser humano é pecador, essa ação de Deus a favor do ser humano perdoa também o seu pecado. Então, isso é muito bonito. Santo Afonso, ele é um santo encantado com o presépio, porque o presépio retrata a realidade da encarnação. Esse mistério da humanização do divino, do Deus, da não é? humanização do divino. E Santo Afonso é um napolitano, nasceu em Nápoles, né, na Itália, e na época de Santo Afonso, as famílias nobres disputavam entre si qual fazia o presépio mais bonito. E Santo Afonso era de uma família nobre. Certamente a sua família preparava em todo o Natal um belíssimo presépio. Com certeza. Então Santo Afonso se encanta diante do presépio, porque o presépio
por assim dizer, sintetiza esse mistério. Esse mistério Deus do que amor. se faz ser humano e se faz um ser humano pobre, indefeso, se faz criança, né? Isso aí, claro, Santo Afonso concluirá daí que o amor de Deus pelo ser humano é ilimitado, É pleno. é pleno. Tem uma expressão que é própria de quem é santo, própria dos santos. Os santos dizem assim, que a instituição da Eucaristia é o sacramento do amor. Esta é uma expressão. E a segunda expressão, também muito bonita, a instituição da Eucaristia é o amor dos amores. Amor dos amores. Entre os amores é o maior. Como compreender essa expressão, essas expressões dos santos? Eu penso que aí, então, como nós falávamos no primeiro bloco, né? Santo Afonso continua nos ajudando a entender a Eucaristia como o amor dos amores. Porque Santo Afonso, depois de dizer que Deus manifestou o seu amor por nós na criação e depois na encarnação do seu Filho Jesus, Santo Afonso vai dizer que na cruz, mais uma vez, Deus, através da morte do seu Filho, nos manifesta o seu amor incondicional. Ou seja, Santo Afonso vai dizer que a morte de Jesus na cruz é a máxima manifestação do amor. Porque ele não só nasceu por nós, ele não só nos anunciou o seu projeto de salvação, que é o reino de Deus, mas ele deu a vida por nós, ele se entregou por nós, e ele fez desse seu gesto de entrega ao Pai por nós, o gesto máximo de sua autodoação a nós em vista da nossa salvação. O dar a vida é a expressão maior deste amor. Do amor. Ele morre por nós, derrama o seu sangue por nós. Ele entrega a sua vida ao Pai por nós. Então, Santo Afonso, ele também é apaixonado pelo mistério da cruz, porque o mistério da cruz demonstra para nós o quanto fomos amados por Deus. E aí é que entra a Eucaristia. Sim. Porque Jesus não só morreu na cruz e foi ressuscitado pelo Pai, é bom dizer que ele não só morreu, ele foi ressuscitado pelo Pai. Mas antes de morrer, ele instituiu o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia foi instituído como memorial da sua morte e ressurreição, da sua entrega ao Pai por nós. Então, Afonso vai dizer assim, a Eucaristia é invenção de amor. Ou seja, Jesus, sabendo que morreria, que entregaria sua vida ao Pai por nós, ele cria um sacramento através do qual ele continuará conosco. Ou seja, aquele Jesus que se encarnou, Filho de Deus, que se encarnou, Jesus, aquele Jesus que viveu anunciando o seu reino, aquele Jesus que morreu e ressuscitou, ele continua conosco através da Eucaristia. Então, a Eucaristia é, por excelência, o sacramento do amor. Agora, é claro, evidentemente, né, o Jesus ressuscitado, ele envia o Espírito Santo. E quando nós celebramos a Eucaristia, nós invocamos o Espírito Santo sob as espécies do pão e do vinho, para que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. E aí, nós podemos dizer, e Santo Afonso acentua muito isso, na Eucaristia nós temos a presença real de Jesus ressuscitado. Ali realmente está Jesus. Ali nós nos encontramos com Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado é aquele que se entregou para nós na cruz. Então, Afonso vai ligar esses três mistérios: encarnação, cruz e Eucaristia. O que vem a nós na encarnação, o que se entrega por nós ao Pai, é o que novamente vem a nós na Eucaristia. Por isso, nós poderíamos dizer que a Eucaristia é a grande riqueza da Igreja. Grande riqueza da Igreja é a Eucaristia, porque ela sintetiza toda a nossa fé cristã, tudo aquilo que Deus
é para nós. E claro, né, irmão Viveiros, tudo aquilo que nós devemos ser para Deus. Porque aí Afonso concluirá dessa maneira: se Deus se dá a nós de tantas maneiras, manifestando o seu amor, é porque Ele quer o nosso amor. Amor pede amor. Se Ele nos amou assim, nós também devemos amá-lo. Responder a esse amor amando. Responder a esse amor, amando a Jesus, claro, e fazendo da nossa vida um dom aos outros. Exato. Porque assim foi a vida de Jesus. A Eucaristia, portanto, poderíamos dizer que ela é a síntese de tudo. Ela resume, Bento XVI disse certa vez isso: a Eucaristia é a síntese da espiritualidade cristã. Que bonito. E é verdade, né? Isso é que é a Eucaristia. E por isso os papas falam tão bem da Eucaristia. Em cada Eucaristia, nós rezamos: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Esse permanecer como alimento para nós, quer dizer, é a expressão máxima do amor de Deus, que quis continuar no meio de nós em forma de alimento. Como é que a gente compreende esse mistério do alimento que Jesus se faz? Pão da vida. Pois é, eu acho que aí, né, a Eucaristia é interessante. Quando o padre, depois da consagração, ele faz a elevação e ele diz: eis o mistério da fé, ele está dizendo que a Eucaristia é um mistério. Mistério aqui não é sinônimo de enigma, algo que nós não podemos compreender. Mas mistério aqui significa que a nossa inteligência é limitada para compreender plenamente Deus em sua autodoação a nós, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Então, é um mistério. Ou seja, Jesus, ele está na Eucaristia não apenas para ser adorado, mas para ser nosso alimento. Ou pão seja, da vida. O pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6. Nós nos alimentamos de Jesus. E aqui o mistério é tão grande que nós poderíamos dizer assim: olha, nós comemos muitos alimentos e o nosso corpo vai transformando os alimentos que nós comemos naquilo que ele é. Ou seja, se eu tenho o corpo que eu tenho hoje, a altura que eu tenho, o peso que eu tenho, tudo isso é devido aos alimentos que eu consumo a cada dia. Sim. O alimento sustenta o meu corpo, faz o meu corpo ser o que ele é. E aí, na Eucaristia, acontece o contrário. O alimento que é Jesus na Eucaristia transforma o nosso corpo naquilo que ele é. E ele é. Meu corpo transforma o arroz, o feijão, o arroz naquilo que meu corpo é. Mas Jesus presente na Eucaristia, que eu comungo a cada Eucaristia, transforma o meu corpo naquilo que ele é. Então, a Eucaristia é o momento máximo da nossa comunhão com Cristo. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas: olha, a adoração ao Santíssimo, ela é muito importante, ela é muito válida. Santo Afonso, inclusive, tem um belíssimo livro em que ele nos ensina a visitar Jesus na Eucaristia e a adorá-lo, mas não basta, porque Jesus instituiu a Eucaristia para que nós nos alimentássemos dele. Ele não disse: este é o meu corpo, tomai e comei, tomai e adorai. Ele disse: tomai e comei. Alimento. Alimento. Né? Depois, o vinho que se transforma no seu sangue, tomai e bebei. Não, ele não disse adorai. Claro, ele está presente, por isso ele pode e deve ser adorado, porque ele está na Eucaristia. A adoração é um belo exercício de piedade que a gente deve praticar, mas não podemos parar aí, porque ele quer ser o nosso alimento. Ele quer que nós nos alimentemos dele para que a nossa comunhão com ele seja total. E olhem como Santo Afonso presta atenção nos detalhes. Ele diz assim: para que facilmente cada um pudesse recebê-lo, quis ficar sob as aparências de pão,
Se ele tivesse ficado sob a aparência de algum alimento raro ou de preço elevado, os pobres ficariam privados dele. Mas não, Jesus que ficar sob as aparências de pão custa pouco. Em toda parte se encontra. Todos poderão achá-lo e recebê-lo em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, além do pão ser o alimento que sintetiza todos os outros alimentos, ele é o alimento do pobre. O pobre tem acesso ao pão. Às vezes o pobre não pode comprar nada, mas o pão ele pode comprar. Então, Jesus escolheu um alimento ao qual todos nós temos acesso. Ele não transformou o caviar. Porque senão, seria para alguns. Se nós tivéssemos que comprar caviar, poucas pessoas iam poder comungar, né? Exatamente. Então, Santo Afonso vai dizer assim, olha, o amor dele chegou a tal ponto que ele se fez pobre na sua encarnação, como servo pobre, se ofereceu ao Pai por nós e quis permanecer no alimento dos pobres, para que ninguém possa se privar dele. Então, isso aí é muito bonito, né, irmão? E acho que a gente tem que realmente valorizar a Eucaristia. Por que ela é o amor dos amores? Porque um Deus que se faz presente num pedacinho de pão, num pouquinho de vinho, esse é um amor mistério do amor, ao qual nenhum outro se iguala. E depois é o amor que nos salva. Amém. É o amor de Deus por nós, é um amor que nos salva, né? Então isso é realmente maravilhoso. Maravilhoso. E da Eucaristia nós podemos dizer tantas coisas, porque ela encerra toda a beleza da fé cristã. Carrara, nós vamos chamá-lo em outro momento para continuar essa catequese, essa orientação, essa espiritualidade da Eucaristia. Um Ótimo. Deus que se faz pequeno, que se faz pão, que se faz alimento, para nos transformar nele, no mistério de amor. Carrara, muito obrigado pela sua participação, obrigado por essas orientações tão profundas, nessa linguagem que todos se compreendem. Que Deus continue abençoando você, o seu ministério, a sua missão de formador. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço, irmão Riveiros, o convite para estar aqui nesse programa tão bonito, né, que você faz na TV Aparecida. Mando meu abraço também para todos os devotos. Peço que todos rezem por mim. Foi uma alegria estar aqui com vocês e que Deus abençoe a todos. E não deixem de participar da Eucaristia e de receber Jesus na Eucaristia, porque esse é o maior presente que Deus podia nos fazer. Seu Filho presente na Eucaristia para nos salvar. Grande abraço, Carrara. Que Deus continue te abençoando. Meu querido, que coisa linda, né? A gente precisa continuar aprofundando esse mistério da Eucaristia, de um Deus que se esvazia para nos preencher do seu amor, da sua ternura. Muito obrigado também pela sua sintonia. Que Deus continue abençoando você, sua família, sua casa. E, claro, vamos continuar falando do mistério do amor de Deus na espiritualidade redentorista. Grande abraço para você. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.